Amém, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí? Aplaude aí, aleluia. Glória a Deus. É isso, aleluia. Chegou a hora maravilhosa, né? Que é a hora da palavra. Aleluia. Quero pedir você para abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 3. Obrigado. 1 Samuel, capítulo 3. Aleluia. 1 Samuel capítulo 3, a gente vai falar do versículo 1. Mas nesse momento, queria que você fechasse os seus olhos por um momento. Aleluia. Glória a Deus. Quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar, Senhor, a palavra, Senhor, que vai ser liberada, Senhor, como flecha inflamada sobre este lugar. Que a terra que estiver sobre este lugar, Senhor, possa ser, ó Pai querido, tocada, mexida, para que o Senhor possa trazer a Tua salvação, a Tua cura e a Tua transformação. Nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Toma nossa mente em Tuas mãos, toda distração saia deste lugar, todo espírito de indolência saia deste lugar, no nome de Jesus. Tudo aquilo que possa distrair eles, ó Senhor, que possa ser cancelado, e no nome de Jesus, nós repreendemos, e que possamos receber daquilo que foi ecoado da eternidade. Obrigado, Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ler junto comigo? Mas antes de ler também, quero falar um pouquinho sobre um acontecimento sobre essa palavra quando veio ao meu coração. Em 1 Samuel, eu fui de tarde, foi de tarde isso. A palavra diz para a gente fechar o nosso quarto e orar ao Senhor, porque Ele está em secreto e conhece o seu coração, conhece você. E comecei a falar com o Senhor sobre uma palavra, o que o Senhor quer falar à sua igreja, o que o Senhor quer falar ao coração daqueles que entrar naquele lugar. Você acredita que, às vezes, na hora que você está orando, ou está buscando no seu secreto, a resposta não vai ser do imediato. A resposta ou a direção possa ser depois daquilo que você fez naquele momento. Eu fiz naquele momento, mas o momento que o Senhor trouxe essa palavra foi numa hora que era da meia-noite a 2 horas da manhã. Eu estava deitado, mas o Senhor me incomodou para me levantar. Eu levantei e eu falei: Senhor, o que queres que eu fale? E o Senhor ministrou essa palavra sobre Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 3, que nós vamos ler agora, e vou falar algumas coisas para você que o Senhor falou no meu coração. 1 Samuel, capítulo 1. E o jovem Samuel, capítulo 3, quer dizer, versículo 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias.
Não havia visão e manifestação, ou manifesta. E sucedeu que naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. 3. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu. Torna a deitar-te. E foi, se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-se. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel a terceira vez. E ele levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te, deita-te, há de ser que se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Amém? Eu quero falar algumas coisas que o Senhor ministrou no meu coração e que o Senhor possa ministrar no seu também. Eu estava aqui lendo e sendo ministrado por esse livro de 1 Samuel, porque o livro de 1 Samuel, ele não só tem o livro de 1 Samuel, mas tem o 2 Samuel também. Mas você vê que o livro, ele tem uma história de muito aprendizado. Uma história de começo e uma história de fins. Uma história de muitas coisas trágicas, mas também tem uma história de muitas coisas que são reveladas. E você vê que em 1 Samuel Eli foi um dos sumos sacerdotes. Durante aquele momento que ele estava, ele foi um dos primeiros a ser levantado do momentos de juízes, aonde Deus não falava, aonde Deus não se manifestava. Quando você lê o livro de Juízes, o Senhor não se manifesta ali, o Senhor para de falar naquele momento. Mas aí você vê que o Senhor levanta Eli, o sumo sacerdote. Aí você vê essa história de Samuel. Você também conhece a mãe de Samuel, que a todo momento ia até o Senhor buscar a Deus, clamar pelo nome do Senhor, porque a sua madre era cerrada. Ela não podia gerar, ela não podia ter um filho. Mas quando ela tem esse filho, ela apresenta ao Senhor. Quando ela apresenta ao Senhor, o Senhor dá um nome para ele. E esse nome é Samuel, que o significado é aquele que Deus ouve. Então você vê que é o momento que ela começa a buscar a ele, o Senhor abre a madre dela e libera uma semente. Algo que há muito tempo às vezes a gente
pensa que não vai acontecer, mas quando a gente sabe que, dando continuidade daquilo que você acredita, daquilo que você sabe que vai acontecer, é gerado, é manifestado. Então, quando foi manifestado Samuel foi entregue ao templo para servir ao Senhor. Quando Samuel é entregue ao templo, aonde Eli e aonde seus filhos entregava ao Senhor ofertas, entregava ao Senhor ali os seus incensos, mas Eli não prestava atenção naquilo que às vezes os filhos eles estavam fazendo dentro da casa do Senhor, no meio daquilo que Eli tinha ensinado. Mas às vezes, quando nós não prestamos atenção naquilo que às vezes os filhos eles estão pensando que não vai acontecer, pode acontecer até quando você está buscando, até quando você está num lugar de adoração, até quando você está num lugar que é o lugar santo, mas você pensa que não vai acontecer. Então a gente aqui, o que a gente aprende? É que a gente aprende que a gente tem que ficar ligado aonde a gente está, conectado daquilo que o Senhor quer ministrar, daquilo que o Senhor quer falar. Então o que o Senhor falou no meu coração, e eu quero dar um tema nessa noite. Esse tema é: ouça o chamado. O tema é o quê? O tema é o quê? Você vai entender porque eu estava escrevendo essa palavra e o Senhor me deu esse tema. Porque às vezes a gente pensa que o Senhor não vai me chamar para isso. Vai. Mas você tem que estar no lugar certo para ouvir o chamado dele. Se você estiver no lugar certo, você vai ouvir o chamado dele, a direção dele. O que eu aprendi aqui no primeiro ponto que eu quero falar com você é que se a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias. Aí eu botei, por quê? Porque ela é de muito valia naqueles dias. Você vê que no versículo 1, a palavra do Senhor naqueles dias, ela era de muito valia. Valia o quê? De muita eficácia. Eles prestavam atenção na palavra. Eles prestavam atenção na direção de Deus. Então, o que era mais valioso para ele naquele lugar onde ele estava era a palavra do Senhor. O que era mais de valor para eles naquele lugar onde o Senhor tinha parado de falar com Eli, tinha parado de falar com alguns servos, alguns profetas daqueles dias. A palavra do Senhor era muito de valia, era muito de eficácia naquele lugar. E eu falo para você, nesse lugar onde você está, o que é de mais valioso para você, o que está sendo de mais valioso para a sua vida e para a sua casa, o que está sendo de mais valioso, o que está sendo de mais valioso é a palavra do Senhor, é aquilo que o Senhor tem ministrado no teu coração, porque naqueles dias era de muita eficácia, era de muito valia. No capítulo 3, do versículo 2, sucedeu naquele dia que estava Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, e não podia ver. O que eu aprendo? Que mesmo você, nesse momento que você está sendo chamado, ouvindo a palavra do Senhor, não perca aquilo que o Senhor já está ministrando aos seus olhos.
Não perca aquilo que o Senhor já está ministrando há tanto tempo. A sua casa, os seus familiares. Não deixa isso morrer. Não deixa isso passar. Porque passou muito tempo para Eli. Ele não percebeu que algumas coisas já estavam acontecendo. Mas ele continuava onde que Deus chamou ele, que era um sumo sacerdote. Então, eu botei aqui um ponto aqui, no ponto 2. Você está sempre no lugar de costume, que você não ouve mais a voz do Senhor te chamar. Às vezes o lugar de costume que ele estava, ele já perdeu a audição, ele já perdeu a visão, e ele nem sabia que tinha perdido a visão, ele nem sabia que tinha perdido a audição, ele nem sabia que já estava sendo perdido. Mas eu creio que o Senhor vai estabelecer a sua visão. Eu creio que o Senhor vai estabelecer algo sobre os seus ouvidos, para que você ouça a direção da palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor é de eficácia. O homem vai passar, tudo vai passar, mas a sua palavra permanecerá. Tudo passa, mas se você ter no teu coração o que é de mais valioso, que é a palavra do Senhor, essa vai trazer algo sobrenatural para a sua vida e para a sua casa. Então, você vê que Samuel, ele está ali, está há um tempo, sendo ensinado por Eli, mas você vê que o Senhor começa a ecoar uma voz. O Senhor começa a falar aonde que era o lugar de costume de Eli, mas por ele perder aquilo que era de mais valioso, o Senhor começou a ecoar a voz para aqueles que estavam com os ouvidos afinados para ouvir a direção do Senhor. Então a direção do Senhor para Eli não tinha mais. Ele perdeu a direção, estava cego. Ficava no mesmo lugar, mas já estava cego. Ficava no mesmo lugar, já estava sem audição, já não ouvia mais Deus, já não ouvia mais a direção de Deus. Mas Deus escolheu alguém para ouvir uma direção. Deus escolheu alguém para ouvir a voz dele. Deus escolheu, Deus ecoou a voz dele no mesmo lugar onde ele estava. E ali no mesmo lugar onde ele estava, tinha alguém que estava com o coração pronto para ouvir o chamado de Deus, pronto para ouvir o chamado do Senhor, mesmo sendo menino. Ele entendeu que alguém estava chamando ele. Ele entendeu que alguém estava ecoando a sua voz para ouvir, e ele imediatamente chegava até Eli. O Senhor me chamou. Ei, o Senhor me chamou. Imediatamente ele chegava perguntando se Deus tinha chamado ou se ele tinha chamado ele. Mas naquele tempo Samuel ainda não conhecia a voz de Deus. Samuel ainda não conhecia a direção ainda. Mas quem dava direção para ele era aquele que estava ali. Aquele que estava ali estava dando direção para ele. Vai chegar um momento que você vai ouvir uma direção. Vai chegar um momento que você vai ouvir, ei, a voz do Senhor ecoando para você. Ei, se levanta. A voz do Senhor está ecoando para a sua vida. Então ouça o chamado do Senhor para a sua vida e para a sua casa. O Senhor não está preocupado com o lugar. O Senhor não está preocupado com aquele lugar que você está. O Senhor está preocupado com você. Se você está ouvindo a direção, se você está vendo. O Senhor está preocupado com o lugar não.
O Senhor não se preocupa com o lugar onde que às vezes Ele colocou, mas não é para você se acostumar com o lugar, não. Não se acostume com o lugar. O lugar não vai te levar a Deus, mas a palavra dele vai te levar a Deus. Você não pode se acostumar, não familiarizar com o lugar onde você está. Só porque é de costume. É de costume às vezes a gente ficar num lugar que às vezes traz um conforto para a gente, mas aí você vai perdendo aquilo que o Senhor te chamou. Você vai perdendo aquilo, a essência do Espírito, daquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida. Você vai começando a perder, porque o Senhor não se preocupa com o lugar, o Senhor se preocupa com você. O Senhor se preocupa com a tua vida. E Ele procura um ouvido para ecoar a sua voz. Ele procura alguém, Ele procura você que está aqui. Ele está procurando a sua vida. Se você entrou aqui, ouça o chamado do Senhor para a sua vida. Ouça o chamado do Senhor. Ouça o Senhor falando para você: levanta, vai em nome de Jesus, levanta. Ouça o chamado do Senhor. Eu queria dizer para você, o que você está ouvindo agora? O que você ouve agora? Será que você está aqui? O que você ouve agora nesse lugar? O que você está ouvindo nesse momento? O que você está vendo nessa hora? Você está ouvindo? Feche os olhos aí, vai. Eu vou ministrar algo sobre você. O que você está ouvindo agora? É o teu coração? É o que? É a sua alma? É o teu coração ou é a tua alma que está falando? Mais alto do que a voz do Senhor? Mas eu vou te falar nessa noite. Ouça o que o Espírito está falando para você. Ouça o que o Espírito está falando para você. Esse lugar é um lugar de salvação. Ouça o chamado do Senhor pela tua vida. Ouça isso. Não ouve o coração, porque o coração é enganoso. Não ouve a sua alma, mas ouve a palavra que é de mais valia, que é de mais eficácia para você. É onde que vai te dar uma direção, vai dar um norte para a sua vida. Ei, se a sua vida está do jeito que está, é porque você não tem ouvido a direção do Senhor. É porque você não tem ouvido aquilo que está sendo ecoado do céu, do lugar da eternidade. Ei, ouça o que o Espírito está falando à igreja. Ei, ouça. Se a sua vida está desse jeito, é porque você não presta atenção mais na palavra. Você não presta atenção naquilo que está sendo ecoado do céu. Ei, o que está sendo ecoado do céu levanta, ouça o que o Espírito está dizendo. Ei, venha para fora. Se levanta. Saia desse sono, dessa indolência. Saia desse sono que você está. Ei, Samuel estava deitado, mas ele ouviu uma voz que estava sendo ecoada do céu. Ei, ele ouviu uma voz. Quanto tempo você ouve a voz, mas você não quer obedecer? Quanto tempo o Senhor está ecoando a voz, está falando, mas nós não queremos obedecer a direção dEle? Quanto tempo? Ei, Eli, a sua casa passou muito tempo ouvindo, mas se perdeu. Não perca aquilo que o Senhor está falando. Não se distraia naquilo que o Senhor está direcionando. Se você está se perdendo,
é porque você não está ouvindo aquilo que é a palavra do Senhor. Ei, se eu fechar a Bíblia, eu não consigo falar mais nada, porque de mim eu não faço nada. Ei, você não faz nada. Você não vai conseguir fazer nada se a palavra do Senhor não estiver dentro de você. A palavra do Senhor tem que estar dentro de você. Sabe por quê? Porque o Espírito se move através de uma palavra. Vou falar de novo para você. O Espírito se move através de uma palavra. Quanto tempo já? Vai, quanto tempo? Quanto tempo você está assim, Senhor? O Senhor não fala mais comigo. É? Será que o Senhor não está falando com você? Ou que você já perdeu a... Às vezes ele já está falando há um tempão já, ó. A voz dele está ecoando. Mas teve alguém ali com sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor estava direcionando. Isso aqui é um aprendizado, meu irmão. Isso aqui é um aprendizado que eu aprendi. Às vezes a gente passa muito tempo. Ah, o Senhor te chamou para aquilo ali. É, Ele me chamou, eu estou aqui. A gente não pode perder a sensibilidade. Senão a gente perde a sensibilidade. Vou ficar falando aqui muita ladainha para você. Mas eu não quero falar ladainha. Eu quero falar daquilo que é da palavra do Senhor. Daquilo que é ministrado, daquilo que é ministrado do céu. No ponto 3, eu escrevi assim: a hora chegou. Vou falar de novo. No ponto 3 eu escrevi assim: a hora chegou. Ouça. A hora chegou. Ouça. A hora chegou. Ei, a hora chegou. Ouça, vai. A hora já chegou. Vamos acordar, irmão. A hora chegou já. A hora chegou. O momento chegou. Ouça a voz do Senhor ecoando dentro de você aí, vai. Vai, ouça, vai, ouça.